Olá a todos, espero encontrá-los bem. Pronto, vou colocar aqui o título da nossa live de hoje. E essa live é muito interessante. Por quê? Porque vamos conversar um pouco sobre um dos problemas mais críticos que há. E qual é? O fato de que parei de perder peso. E então, qual é o drama? O que acontece? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bem? Já vou colocar aí o título. Só um segundo, porque vamos só orientar aqui e tomar um bocadinho de água. Então, o que a gente faz? O que a gente faz quando a gente está a se cuidar aqui? Olá, Josi, a Vieira, Diego, Felipe, a Marlene, a Valentina. Pronto. Então, o nosso objetivo aqui hoje é uma das coisas mais comuns da consulta. Obrigada pelos coraçõezinhos, adoro os corações. Uma das coisas bem importantes que todas as pessoas sofrem quando estão em peso, perdendo peso ou num trabalho de perder peso, é o fato de a fazer dieta e de repente o peso estanca, o peso para. Isso serve para bariátricos e para não bariátricos, porque o sistema ou a situação acontece exatamente igual, ok? Então aproveitem que quem tiver dúvidas ou quiser perguntar alguma coisa, aproveitem. Então vamos só vou aqui assinalar para que a gente deixe o título marcadinho. Parei de perder peso. E agora, José? O que a gente vai fazer? E agora? Então, nosso objetivo é tentar orientar essa situação. Vamos deixar aqui, este aqui, fixadinho. Isso, pronto. Já ficou aí. Muito bem. Olá, Bela. Alexandre, um prazer estar aqui contigo outra vez. O Alexandre está sempre por aí, sempre nos acompanha. Então vamos lá, o nosso objetivo hoje é falar sobre uma das questões que todas as pessoas que chegam na consulta, hoje mesmo, hoje nós fizemos consultas no Hospital da Cruz Vermelha, tá? Então nas quartas-feiras eu estou indo ao Hospital da Cruz Vermelha porque o nosso serviço do que é o serviço bariátrico, de cirurgia bariátrica, o Centro de Obesidade de Cirurgia Bariátrica do Hospital São Luís se mudou, vamos dizer assim, para o Hospital da Cruz Vermelha, porque o Hospital São Luís vai fechar a instalação onde é a parte cirúrgica. Provavelmente abrirá em outro local, enquanto isso os nossos pacientes não vão ficar sem apoio. E então continuaremos atendendo, Sofia, um beijinho, continuaremos atendendo as pessoas no Hospital da Cruz Vermelha. Por exemplo, se algum paciente SIGIC que está a escutar e que veio pelo estado, a gente vai continuar a atendê-los na clínica do Hospital Santo Luís, no Campo Grande. Então, esse serviço vai continuar. Só o que não vai estar são as instalações do Bairro Alto, que é o hospital antigo, que está lá, e o hospital efetivamente, foi vendido. Então, vamos lá. Hoje mesmo que eu estava a contar para vocês, hoje mesmo uma paciente chegou e um pouco agoniada, angustiada, porque parou de perder peso. E então, o que se faz? Então, vamos lá. O parar de perder peso, João, seja bem-vindo. O parar de perder peso é uma situação, assim, muito normal. E ela é, vamos dizer assim, de tempos em tempos ela acontece, ok? Por quê? Eu sempre falo para os pacientes, e muitas vezes até comento isso na consulta, que quando a pessoa começa a perder peso, é como se ela fizesse, de tempos em tempos, um inventário, ok? Por quê? Porque quando você perde peso, o peso desaparece como arte de magia, não é? Com muito sacrifício e muita cuidado na alimentação, aumenta-se o gasto calórico, diminui
ou seja, eu tenho aqui uma balança e eu gasto mais do que eu consumo, eu diminuo o consumo, eu aumento o gasto calórico. Mas o peso desaparece não é por arte e magia, é porque eu perco células, eu as consumo, eu queimo o tecido adiposo, eu metabolizo o tecido de reserva, incluindo massa muscular, e por isso a gente insiste em tanto nas pessoas em manterem uma atividade física, que a atividade física ela vai fazer dois efeitos. O primeiro é funcionar como se fosse o Ozempic, que está muito de moda, ou seja, a atividade física ela vai fazer o que faz o antagonista do GLP-1, que é efetivamente o que essas injeções que estão de moda fazem, o exercício também faz. E a outra coisa é que eu vou consumir tecido de reserva, porque o tecido de reserva, o tecido adiposo, ele tem uma capacidade de produção de energia muito alta. Cada grama de gordura tem 9 calorias, então tem muita energia aqui, ok? Então o objetivo é justamente esse, de eu queimar essa reserva e me dar energia. Portanto, vamos lá, temos uma coisa importante, essa situação eu perco células no corpo, eu diminuo o volume, inclusive o volume de sangue me diminui. Ok? Não estou dizendo que eu estou a perder sangue, não. Estou dizendo que todo o corpo vai se modelar, essa perda de peso que acontece vai ser metabolizado tecidos. Os tecidos vão deixar de existir, vão desaparecer. A célula, que era por exemplo, uma célula adiposa, que é um globo grande assim, com uma gota de gordura, que até o núcleo da célula ele fica espalhado assim para poder caber mais gordura dentro da célula, é como se fosse uma gota de gordura, ela vai diminuindo e rompe a parede. Quando se rompe a parede dessa estrutura celular, ela morre, essa célula morre e eu perdi peso e ela não vai voltar a aumentar de peso, ok? Essa célula morreu, desapareceu. Então é como se eu fizesse um inventário, é como se eu tivesse uma fábrica, onde tivesse, não sei, 100 trabalhadores, destes 100, 50 eu mando embora. Se eu mando embora 50 pessoas, eu vou ter que redistribuir o serviço para as outras pessoas. Eu, às vezes, não vou poder encarregar e fazer tudo aquilo que eu fazia. Então, eu vou ter momentos onde o meu metabolismo vai, inclusive, diminuir, porque eu estou fazendo justamente isso, usando outras células, e eu vou ter que redistribuir o serviço para as demais células. Ou seja, eu vou ter que reorganizar. Essa reorganização leva um tempo. E é como se fosse esse inventário que a gente fala, ok? Eu vou ter que ver o que é que ficou e como é que eu vou reestruturar essas células no meu corpo. Por isso, acontecem esses estancamentos de peso. São naturais e são desejáveis, porque a pessoa consegue se orientar. Não a pessoa conscientemente. A nível corporal, as nossas células conseguem se orientar e funcionar de maneira adequada. Então, é extremamente importante entender que os platôs, ou efeito platô, ou patamares de peso, ou essa parte de peso deve parar, e é bom que de vez em quando o peso se mantenha. Imagine que você fizesse uma cirurgia, ou não fizesse a cirurgia, mas começasse a perder peso, perde peso. Não pode ser muito interessante assim para quem gosta, quer estar com peso baixo, mas isso não é nada saudável. Então, temos também que ter aqui afrontar isso de uma forma bastante coerente, ok? Então, é importante baixar de peso e de vez em quando fazer os platôs para o peso estabilizar, para as nossas células se estabilizarem. Senão, é como se eu entrasse dentro de um processo de ruptura celular e de morte celular acentuada. Isso acontece nas doenças e nós não estamos doentes, ok? Então, isso aqui é bem importante ter essa noção de que é assim. Vitor, seja bem-vindo, Marco também. Então, aqui é bem importante a gente ter paciência. Paciência.
É muito mesmo importante a gente poder orientar isso e entender. Vale, tudo bem. Tô falando demais, né? Já paramos, já entendemos que temos que perder peso. Mas então, e agora, José? Como é que eu faço para voltar a perder peso? Essa é a pergunta que todas as pessoas fazem. Ok, doutora, tudo bem, mas então, e agora? Como é que eu faço? Quero voltar a perder peso. Sim, senhor. E eu gostava de saber se alguém de vocês está passando por esse período. Se alguém de vocês sente que tem uma dificuldade ou tem um estancamento de peso nesse momento. Digam aí os que estão por aí. Se quiserem, façam perguntas ou digam o que é que sentem. Será que se atrevem a dizer qualquer coisa? Gostava mesmo de que vocês dissessem aqui alguma coisa. Por quê? Porque aí a gente ia efetivamente, detalhadamente, entrar nesses momentos de o que fazer para romper esse processo, que aqui é fundamental e é o que a gente quer. Então vamos lá, alguém se atreve a dizer ou se alguém está passando por algum momento platô, querem dizer alguma coisa? Digam, comentem. Ok, a Rosa está comentando assim, que ela fez cirurgia há 10 anos e nunca perdeu o peso, ou seja, nunca chegou a ter aquele peso desejado, não é? É isso que eu entendi, ou seja, nunca perdeu tudo que ela queria perder. Pronto, Rosa, dá para perder sim, mas tem que ver se você estava efetivamente consciente do peso que tem que perder, porque às vezes nós idealizamos uma coisa que não vai de acordo conosco. Ok, o Vitor está comentando depois da plástica, da cirurgia. O Vitor é nosso paciente já de larga data. Ok, a Rosa está comentando. Vitor, comente mais coisas aí que eu já converso contigo. A Rosa está comentando a Rosa Inês está comentando que perdeu 15 e recuperou 5. Não, dá para perder mais, pode ter certeza. Com 15 quilos, eu não sei quanto é que você tinha de peso e há quantos anos já dissesse que faz bastante tempo, mas dá para perder mais peso, sim, com certeza. Ok. Isso às vezes acontece. A Rosinê está comentando que às vezes, talvez ela tenha idealizado um peso que não era adequado para ela. Mas isso, quando a pessoa vai fazer a cirurgia, é parte do nosso trabalho também, orientar isso. Porque às vezes as pessoas querem perder um peso excessivo, que não tem necessidade nenhuma. Ah, mas dava. Ok. Rosa, que peso você idealizava para si? E depois vai me contar quanto você tem de altura, tá bem? Que isso aqui é importante. Aí a gente pode realmente entender, mas 15 quilos para uma cirurgia, para o peso que você tinha, tranquilamente se pode perder mais. Ah, que querida! Olha o que ela tá falando aqui. Fico muito emocionada até. Ela tá dizendo, a Rosa tá dizendo que depois que começou a me seguir, a vida dela tá mudando. Que bom! É isso que a gente quer. Que as vidas mudem. Ok, 1,65m, 1,68m, 50 e 85 quilos, perfeitamente poderia ter perdido mais peso, sim, senhora. Pode ter certeza plena absoluta, tá? Dá para perder ainda mais. Vamos aqui ficar focadinhos e fazer coisas novas. Vamos mudar efetivamente essa visão que você tem e vai conseguir perder mais peso. Ganhar peso não, tá? Vamos perder aqui mais peso. A gente até pode, quando perde muito peso, que toca lá na parede e aquele peso não é adequado para si, normalmente a gente até pode estabilizar num peso um pouquinho mais alto, tá? Mas aí vai ver com não só a altura, com o teu peso. Tem que ver a contextura, ou seja, que tamanho de grossor você tem, a mandíbula, os ossos e tudo isso a gente consegue orientar. Ah, então vamos lá. Olha, a Drica também tá falando aqui outra coisa bem legal. A Dri tá dizendo assim, que ela tem 1 ano de cirurgia, quase 1 ano, perdeu 49 quilos, ainda faltam 7 para o objetivo e agora sente que tá muito lento o processo de perder peso. Pronto, isso mesmo, fique tranquila que é assim. Por quê? Porque nós já estamos chegando num peso adequado. 7 quilos não é nada para quem perdeu 49, né?
Então, fique tranquila que a gente chega lá. Agora, é mais lento? Claro que é mais lento, porque eu tenho um processo aqui adaptativo e precisa acontecer. É necessário acontecer. Andréia, seja bem-vinda. Então, é muito importante. Ok. Já perdeu 1 quilo. A Rosa Inês está dizendo que hoje está pesando 74, perdeu 1 quilo depois de começar a seguir aqui as nossas conversas e mudou a vida. Isso mesmo. Vamos mudar e vai continuar perdendo sem nenhum estresse e vamos para baixo mesmo, tá bem? Sem Mariana, um beijinho, querida. Vamos continuar aqui a perder peso e fazer as coisas como tem que ser. Dá para perder mais? Dá. Efetivamente dá. Mas é isso que a gente tem que ver. Hoje, por exemplo, tive na consulta uma pessoa que vai fazer a sua cirurgia e tal, mas tem uma compleição, um frame, uma contextura muito grande. E isso aqui é importantíssimo. Então, o que acontece? Muitas vezes a massa óssea é maior. Então, a pessoa não vai ficar, mesmo que tenha uma altura adequada para ter um peso menor, ela é grande, ela é larga, tem ossos largos. Não tem necessidade de ser um peso baixinho, porque senão não tem sentido. Então a gente tem que ver o que é que fica bem para aquela pessoa. Por isso que só o índice de massa, ou seja, altura e peso, não é a melhor relação. A gente tem que ver como é que essa pessoa está, ok? Aqui a Adriana, agradeço, Adriana, gratidão a ti. Ela está dizendo, olá, doutora, gratidão por todas as partilhas. A ideia de partilhar isso, de estar aqui nesse live com vocês, é também poder fazer chegar essa informação. Eu trabalho com isso há 20 anos e faço bariátrica. Já há 20 anos, ok? Desde 2003, onde existiam as bandas gástricas, que eram os primeiros procedimentos que se faziam, e as cirurgias, ok? Existia o B-Roll 1, ou seja, o bypass, mas as cirurgias eram muito mais agressivas e não existiam outras coisas. Começou mais que tudo com as técnicas minimamente invasivas, que eram a banda gástrica. Então, desde essa época eu trabalho com isso. E o objetivo, olha, eu vim correndo mesmo, efetivamente, correndo no carro para chegar em tempo de fazer a live para vocês. Por quê? Porque é uma partezinha, é um grãozinho de areia que a gente vai, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o nosso objetivo aqui é fazer e dar essa ajudinha, porque a gente precisa ter rotina. Rotina de comida, rotina de pensamento, rotina de vida, rotina de tudo. A rotina é que muda o nosso pensamento e que então muda as nossas atitudes e vai ter uma decisão diferente. Então eu não posso fazer o que eu fazia antes, no caso de fazer uma dieta, a pessoa que está fazendo dieta não pode pretender resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então o fato de estar aqui com vocês é poder ajudar, trazer dicas, colocar uma coisinha nova, trazer o que está a passar com essas pessoas, não só os meus pacientes, porque eu tenho os pacientes espalhados em um monte de lugar, que as pessoas vejam, que possam modificar e que possam alterar a sua conduta. E é fácil. E disso eu tenho experiência. Vocês, nisso aqui, ninguém me diz nada, porque na realidade eu trabalho nisso com muito afinco e com muito carinho. E realmente nisso eu estudo e estou já há bastante tempo. Então a gente tem alguma mão para perceber algumas coisas. E com toda a humildade digo isso, com todo o carinho, com toda a humildade. Então vamos lá, a Andréia está aqui comentando que para nós bariátricos é muito bom seguir as suas partilhas, ajuda imenso, porque nem todo profissional tem conhecimento específico em bariátricas. E é isso mesmo. Então, efetivamente, a gente quer ajudar. Me encanta que, às vezes, vem aqui alunas minhas ou que foram minhas alunas, que vão ser nutricionistas, que vão trabalhar com bariátricos, pelo menos que façam as coisas o melhor possível. E é isso que a gente quer. Para a gente poder levar essa informação o mais coerente e correta para ajudar as pessoas. Ai, querida Adri, tá dizendo que sem ajuda ela não tinha conseguido. Grata estou eu, ok? Gratidão mesmo a todas vocês que estão aqui a me escutar, né? Eu sou tão chata muitas vezes, mas tudo bem. Lembre-se que os lives ficam gravados. Eu sei que às vezes eu falo demais, às vezes até falo muito rápido, mas ficam gravados, dá para escutar em outro momento, com
outra tranquilidade e às vezes no carro, sabe? Põe e vai escutando, porque às vezes são pequenas dicas que a gente muda e a gente consegue alterar o nosso padrão e o nosso padrão de alimentação. Eu quero que os meus pacientes, quando fazem cirurgia, fazem uma cirurgia e não tem que fazer uma, nem outra, nem outra. Uma, acabou. Resolveu o nosso problema? Resolveu. Vida nova, vida nova. E bola pra frente, e borrão e conta nova, e começar tudo do zero e ser feliz, porque é isso que a gente tem que ser nessa vida. Tá bem? Então, é tratar de si, tratar bem e poder orientar e ajudar, que é isso que a gente precisa fazer. Carla, um beijo pra ti. Olha, a Mag tá comentando assim, foi operada há 3 semanas e o peso não está a baixar, perdi 5 quilos até agora. Tranquila, please! Não se estresse, é completamente normal. Imagine que você chega e de repente o seu corpo recebe uma tesourada, empata o intestino com o estômago e então, e agora? O que ele faz? Ele tem que se readaptar. Os líquidos mudam, você sempre perde alguma coisa de sangue na cirurgia, porque por dentro, por fora os furinhos são pequeninos, mas por dentro se mexe muito. Então, fiquem descansadas, não tenham medo, isso vai passar, não se assuste de que não está a perder peso. Vai perder, mas às vezes o corpo, uma pessoa ou outra, tem que responder de formas às vezes diferentes. Outra coisa, quem tem muito peso, excesso de peso, perde mais rápido. Quem não tem muitos quilos a perder, vai mais lento. E tem que ser assim. Imagine se não fosse. Seria um castigo, não é? E o Alexandre está dizendo uma coisa bem importante. O Alexandre tem 1 ano, nosso paciente tem 1 ano já, 55 quilos perdidos e é preciso ter foco. Claro que sim, é isso mesmo, Alexandre. Ter foco, por quê? Porque precisa manter aqui um padrão, é a tal da rotina que a gente fala. É a tal da situação que às vezes é frustrante em algumas coisas, sim. Às vezes até queríamos fazer outras coisas, mas não conseguimos. E aí está o passo da cirurgia. A cirurgia é uma última instância. A gente sempre vai tentar outras coisas primeiro e depois a gente vai para a cirurgia. Certo? Então, a cirurgia tem um efeito resolutivo. E é isso que a gente quer que resolva e tudo bem, mas tem que ter foco. Mas tem que ter foco na vida. Se a gente só fizesse o que quisesse, era bom, não é? Mas não é. A vida da gente precisa ser assim. Ana, seja bem-vinda também. Então, aqui, outra coisa, vamos ver se tem mais aqui alguma pergunta, algum comentário que me fizeram e eu passei. Eu posso ter passado, aqui tem um mosquitinho. E então vamos aqui falar de outras coisas mais. Rodrigo, um beijinho para ti também. Então, outras coisas mais. Primeiro, Mag, fique tranquila que vai continuar perdendo peso, tá? Há um efeito dos líquidos no corpo que você vai outra vez se orientando. Precisa beber água, tá? Você tem pouquinhas semanas, já trocou a dieta, muito provavelmente, então tá com 2 semanas, a semana dos líquidos já passaram, já tá reintroduzindo a alimentação e agora a média de perda de peso é ao redor de 5 quilos, tá bem? Cada vez que passa a dieta são mais ou menos 5 quilos. Então quando vê, tem pessoas que têm muito excesso de peso, perdem 12 quilos nas primeiras 2 semanas, não é teu caso. Então temos que ver essa situação com detalhe. A Lu, deixa eu ver o que a Lu falou, operou 4 meses, pesava 90, um processo tá lento. Não tá nada mal, fique tranquila. Tá diminuindo o volume, exatamente, é isso mesmo. Então, vamos lá. Operou faz 4 meses, pesava 90. Quanto é que está pesando a Lu agora, Lu? A Lu vai escrever aí quanto é que ela tá pesando, tá? Marta, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Isso é assim, vai perder volume efetivamente, por quê? Vamos agora fazer uma coisa que eu brinco muito, é uma coisa tonta, tá? É parva. O que pesa mais, 1 quilo de gordura ou 1 quilo de músculo? Pesa igual, 1 quilo é 1 quilo de chumbo, de plumas, na China 1 quilo é 1 quilo, de acordo? Muito bem. Então, o que nós vamos ter aqui? Que o volume da gordura é maior. Se eu estou perdendo volume, eu estou perdendo efetivamente gordura, tá? Então, fiquem descansados.
Deixa eu ver aqui o que o Alexandre vai comentar antes, se a Lu escreve alguma coisa. Isso! Olha, muito bom, Alexandre, obrigada. Uma ótima conversa aqui. O Alexandre está dizendo assim, o que eu costumo dizer é que não se deve ligar ao número, mas sim ao corpo. Temos de nos sentir confortáveis com o nosso corpo. Muito peso perdido pode nos tornar demasiadamente magros. Exatamente. Então, é isso que a gente não quer. Sânzia, um beijinho para ti. Fico feliz que estejas aqui. É isso que a gente quer. Que a pessoa, e eu muitas vezes digo, o número mesmo não é o mais importante. Só que, claro, a gente tá psicoseada no número, a gente tá vendo isso todo dia e a gente quer contar o peso para baixo, para baixo, para baixo. Então, é assim, tem pacientes que são efetivamente muito contabilistas, adoram ver números. Então, esse se pesa e vai anotando todos os dias e vai 300 gramas para baixo, 200 gramas para baixo, 100 gramas para baixo. Aí, quando sobe 100 gramas, desespera. Não pode, tá? Não pode. Então, o que a gente acha? Que às vezes é melhor pesar de semana a semana, para não estressar. Ou cada 15 dias. Hoje, a paciente de hoje, já decidimos que ela vai se pesar só a cada 15 dias. Por quê? Porque ela fica estressada, ok? Então, não fica estressada não, Lu. A Lu tá dizendo assim que ela perdeu 75 quilos. Quem a vê, acha que ela emagreceu bastante. Em peso não, mas nas medidas sim. Então, fique tranquila. Por quê? Porque você tá perdendo massa gorda. O que é ótimo, vai perder essa massa, vai ficar bem e ficam efetivamente bem. Olha o que o Alexandre está dizendo. Esse também é outro truque, outra forma. A gente já vai falar de mais coisas, de mais ferramentas. Mas uma coisa aqui que o Alexandre faz é que ele façam como ele está dizendo. Ele só se pesa quando vem a consulta. E a gente se pesa sempre na mesma balança, só quando vem a consulta. Ele tá fantástico, tá ótimo, se sente bem, tá bem disposto. E é isso que a gente quer. Então, ter esse jogo de cintura, de não estressar com as coisas, já fez o que tinha que ser feito. Pronto! Agora vamos relaxar e vamos nos cuidar e ter foco, ok? E isso aqui é importante. Isso mesmo, Mag, tá a fazer tudo bem. Só que temos que aqui ter um bocadinho de paciência, ok? E ir aqui pouco a pouco. Para quem tem muito estresse com números, não se pesem frequentemente. Liberem, deixem passar um pouquinho até para sentar a poeira. O corpo, o metabolismo é tão complexo, tão perfeito, mas tão complexo, que às vezes a gente quer ver coisas ou ver coisas onde não existe. Então, tem paciência. Começar a engordar depois de perder peso, não pode, Ju. Não pode. O que acontece às vezes, o peso, se for muito baixo, pode até estabilizar com um pouquinho mais, para ficar bem, mas aí está existindo algum tipo de problema. Então, Ju, se está começando a subir de peso, antes de deixar 2 quilos mais, venha para uma consulta. Comigo, com a companheira, com a minha outra colega que está lá, com quem quiser. Venha que a gente te atende, te orienta. Se não consegue, venha na consulta online. A gente consegue reestruturar tudo e conversar muito de coisas muito específicas. Não pode subir de peso, tá? Não é para subir de peso. Volto e repito. Podemos, às vezes, estabilizar o peso se ele foi um pouco mais baixo do que deveria. Podemos estabilizar, mas aí cada caso é um caso, tem que se ver. Mas, olha, nosso reganho de peso na nossa unidade é muito baixo. Nós temos uma porcentagem baixa de reganho de peso. Acontece? Acontece. Principalmente depois dos 2 anos, tá? Essa semana que passou, tive uma paciente que tem uma vida estressadíssima e subiu de peso. Eu sempre digo, se sobe um pouquinho de peso, tem que acender uma luz, um holofote na vossa cabeça, assim, pem, dessas mesmo de doer. Por quê? Porque eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí sim é para se preocupar. Então, vamos refazer a contagem, ver o que está acontecendo, reestruturar as nossas metas, reestruturar o que eu devo fazer. Estou fazendo exercício? A melhoria de massa muscular? Ah, pronto, é uma coisa. Não estou fazendo exercício, atirei-me nas cordas,
mudei de trabalho, briguei com o marido, tenho um novo romance, pronto, novo romance normalmente emagrece, tá? Mas temos que aqui reestruturar a nossa vida, não pode ser, tá? A Mag tá dizendo que se pesa todos os dias. Mag, não sei até que ponto vale a pena se pesar todos os dias, tá? Outra coisa, quem se pesa de manhã, depois de fazer xixi, número 1, e se possível, número 2. Aí se pesa. Às vezes, só o volume fecal são 500 gramas, são 600 gramas, e isso aumenta de peso. Então, ficam estressadas. Não, por favor, tá? Rosa, consulta comigo, dá para fazer online. Se estás em Lisboa, dá para ir presencial na Clínica do Campo Grande, na Clínica da Cruz Vermelha, em Carcavelos e ainda aqui perto onde eu vivo, na Ericeira, que tem a Clínica Fisión, que é fantástica. E eu vejo aqui sempre com hora marcada, sem dúvida, mais que tudo nos fins de semana. Quintas, sextas, mas para o fim de semana, quintas ou sextas-feiras. Os outros dias eu estou em Lisboa. Online podemos fazer. Só me escreve no WhatsApp. Vou deixar. Olha, no meu Instagram tá lá o meu WhatsApp direto. É só escrever, ligar e a gente marca. Tenho pacientes que eu atendo de Londres, de tudo quanto é lugar. Não é estresse. Exatamente. Tem uma menina também aí da Irlanda. Tá bem? Então, manda lá que a gente. Ou entra na página Isanete Alonso, www.isanetealonso.com.br. Vou pôr aqui. .com. BR nada. Esqueçam. Isanetealonso.com. Que horror. Vou deixar aqui e é só entrar na página que também conseguimos fazer as consultas online sem estresse. Agora, mais coisas. Deixa eu falar aqui outra coisa para vocês. Então, vamos lá. Paramos de perder peso. Dou consultas em Carcavelos, sim, na clínica na clínica cirúrgica Joaquim Chaves. Lá é na clínica cirúrgica Carcavelos. Dou consultas ali. Deixa eu pôr aqui a página, que também dá para fazer pela página. Ou online. isanetealonso.com. É muito fácil. Tá. Então, deixa eu dizer outra coisa. Vamos lá. Parei de perder peso. O que eu vou fazer? Primeiro, vamos revisar o que eu tô fazendo na nossa vida. Detalhe, Carcavelos é terças-feiras. Terças de manhã eu tô em Carcavelos. Mag, que perguntou. Então, vamos revisar o que tá acontecendo. Tô tomando suficiente água? Santo remédio. Essa coisinha aqui, transparente, cara, né? Hoje em dia já é cara, mas a gente abre a torneira e sai. Dá para tomar aqui em Portugal, na Espanha, dá para tomar água da torneira. Então, água, revisem a água, porque às vezes o que está acontecendo? Eu estanco o peso porque eu não tenho hidratação. A hidratação se dá de dentro para fora, não é de fora para dentro, tá? Primeiro detalhe, às vezes a hidratação está baixa, o corpo para de perder porque ele precisa manejar água para os tecidos, precisa manejar água para poder reabsorver sódio, potássio, cloro. Então essa água é reabsorvida, reabsorver água para o intestino. Ok? Então, número 1, aumentamos a nossa quantidade de água. Água pura e dura, essa daqui, mais nada. Depois, número 2, estou a fazer algum exercício? Estou a fazer algum exercício efetivo? Estou a fazer exercício. Qual? Eu saí a caminhar. Pronto, quem está saindo a caminhar, vai caminhar durante 5 minutos e vai fazer um trotezinho, tchuc, 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 durante 1 minuto. 5 e 1. 5 e 1. E o peso desce. Tá? Aposto, os 10 dedos. Façam isso que o peso muda. Por quê? Porque você ativa o corpo. Doutora, mas eu ainda não consigo correr. Caminha 5 e trota. Eu não disse correr. Trota 1. Tá bem? Já vai mudar completamente. Cleide, seja bem-vinda. Depois, o que mais que a gente vai fazer? Então, eu tenho que modificar alguma coisa da minha rotina para voltar a perder peso. É como uma engrenagem de um relógio. Relógio bem engrenadinho, tudo funciona direitinho. O que eu preciso fazer às vezes? Desengrenar o relógio. Desengreno o relógio e ele vai se juntar outra vez para voltar a perder peso. É assim que se faz e dá perfeitamente. Então, altero a hidratação, bebo mais água, durante 1 semana cuidar bem direitinho a água e fazer bem
com o ritual mesmo, tomar mais água da conta. Não é fazer glu, 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 glu. É tomar o dia todo bem hidratada. Mudar a atividade física. Se eu faço uma coisa, mudo um pouquinho o esquema do meu exercício, ok? E número 3, que é bem importante, altero um pouquinho da minha alimentação. Não é comer menos, é comer diferente. E aí eu reviso o que eu estou a fazer. Felipe, um beijo grande para ti, querido. Vamos dizer que eu estou fazendo a minha alimentação lindamente, seguindo os padrões e tal. Mas eu estou comendo fruta uma vez por dia. Passa a comer 2 vezes por dia. Altera a salada. Troca, durante uma semana faz sopa no jantar. Sopa e uma fruta, sopa um queijinho, sopa e outra coisinha no jantar. Pronto, já alterei o meu esquema, já volto a perder peso. Eu até volto depois para o padrão que eu tava. O que às vezes eu preciso é desengrenar o relógio para voltar, desengrenar a engrenagem para eu voltar a perder peso. Adoro os coraçõezinhos. Obrigada, Beatriz, um beijo. Então, aqui esse esquema vai nos fazer ter diferença e vai nos fazer desbloquear o rolo do peso, ok? Então, alteramos a água, alteramos qualquer tipo de exercício. Se eu estou fazendo um exercício rotinário, mudo. Só o fato de mudar, eu desengreno. Faço a minha alimentação toda perfeita, toda tá ótima. Muda, troca, durante 3, 4, 5 dias. Muda o esquema. Se eu estou a fazer só janto, comidinha, carne, peixe, tudo muito saudável. Troca, põe salada, ok? Vai mudar. Se eu tomo meu café da manhã todo direitinho, troca por chá. Só troca por chá. Faz o que estiver fazendo, em vez de tomar o café com leite. Mas eu adoro café. Deixa o café para mais tarde, toma chá. Altera. Isso, o peso volta a engrenar e vocês voltam a perder peso. Apostado. Quem tiver dúvida, faça. Faça e depois vem aqui, mas vai contar. Porque matam a cobra, tem que mostrar o pau, né? Então, vão também contar aqui depois, na outra live que a gente tiver, vem e diz assim, doutora, olha, aconteceu. Façam porque é assim que se faz e dá certo, tá bem? Então, vou deixar mais ou menos por aqui. Agradeço imenso o apoio dos que estiveram aqui e dando os seus comentários. Fica muito mais enriquecedor quando a gente conversa e que vocês aproveitem. Isso aqui é gratuito, não há nenhum, é só o vosso tempo. E aqui a gente dá muita informação que é importante e que serve para que vocês utilizem, ok? E é assim, coletivo, para as pessoas poderem dizer, falar, participarem. Então aproveitem. Mais coisas, Mag, gratidão a ti. O que eu preciso agora de vocês? Que quem achar que é importante que vejam, partilhem a live fica lá fica no Spotify, no YouTube, fica lá em cima, fica lá pendurada, agora em seguida eu já coloco, a gente só faz aí o resuminho do que tem, vai lá para cima, e aí partilhem, porque às vezes tem tanta gente que precisa de apoio, que precisa de orientação e às vezes não consegue, e a ideia é justamente essa, tá bem? Vou tentar fazer lives mais curtas, mas eu sei, eu falo demais, é complicado, mas a ideia é essa, é pôr informação para vocês. A Sância é uma querida, uma linda, e diz que está demasiado magra. Não há problema, porque eu sei que eu vou te ver brevemente, e já vamos ver se está demasiado magra, ok? Se está muito magra mesmo. Eu acho que não, mas tudo bem, é que a gente também tem que ir se adaptando à nova figura, e tem que ir gostando da nova figura, tá bem? Olha, um beijo enorme para todos. Andréia, que chegou tarde, tá aí gravado. Fica aí a live e quando quiserem estejam à vontade todas as quartas-feiras. Provavelmente a partir de abril nós vamos passar para quinta-feira. Por quê? Porque nas quartas-feiras agora tá ficando um pouco mais difícil chegar em tempo e eu não quero chegar tarde. A ideia não é essa e assim a gente se orienta, tá bem? Um beijo bem grande a todos. Beijoca, Sância, para todos que estejam por aí. Tudo a correr bem e um resto de semana, que temos ainda meia semana pela frente, que corra tudo lindamente. Sônia, um beijinho e ficamos por aqui. Quem chegou agora, fica aí gravado, podem assistir e partilhar. Um beijinho, até logo.